O título da minha palavra de hoje é segurança em meio ao caos. Agora que colocou um pontão de interrogação, né? O que segurança em meio ao caos tem a ver com esse texto, tem a ver com aquilo que nós vamos ouvir hoje. Então quero que você abra o seu coração, eu vou conversar com você rapidinho, aí nos nossos próximos 40 minutos, provavelmente 30 minutos. E uma palavra muito simples que Deus colocou no meu coração. E na simplicidade, se essa palavra entrar no seu coração, ela vai gerar efeitos profundos, queridos. Amém? Porque muitas vezes nós estamos querendo ver coisas sobrenaturais, mas aquele que é sobrenatural, queridos, ele não precisa ser visto, ele precisa ser, ou melhor, você precisa crer que ele existe, e o melhor de tudo, que ele mora, ele habita no meu e no seu coração. O sobrenatural, queridos, aquele que é sobrenatural, ele já habita em mim, ele já habita em nós, e ele está agindo nas coisas que estão ao nosso redor, aquilo que nós estamos vivendo naturalmente, e muitas vezes nós não estamos crendo, ou melhor, muitas vezes nós não estamos contemplando a grandeza dele, simplesmente porque nós não estamos observando quem ele é. Amém? Glória a Deus. Segurança em meio ao caos, o título dessa palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio o que Deus fez? Criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Meu Deus! Quantas vezes nós lemos esse texto, queridos? Eu já li esse texto muitas vezes, não consigo expressar para vocês aqui quantas vezes eu já li esse texto. E hoje eu estava lendo esse texto no meu quartinho secreto, no nosso lugarzinho que nós temos lá em casa, e Deus se revelava ao meu coração de maneira tão profunda, queridos. Um Deus tão maravilhoso que tem sido desprezado por aqueles que já o confessaram com os lábios. Um Deus tão poderoso, queridos, que muitas pessoas que um dia viveram na presença dele viraram as costas para ele. Um Deus tão sobrenatural que tem sido desprezado nos nossos dias. Um Deus tão poderoso que criou coisas, queridos, que estão além da imaginação e da mente humana. Porque a nossa mente não consegue compreender a grandeza, a dimensão de Deus. E quando você vai estudar, queridos, o universo, você vai ver que a terra é apenas um grãozinho, apenas um cisquinho, diante de todo o universo. Aquele que criou a terra, queridos, criou coisas muito maiores. E dentro dessa terra existe quem? Existe eu e você. Com tantos detalhes, queridos. Projetado com tantos detalhes. Você já parou para olhar para você e ver como você foi criado? Você já parou para tentar entender quem você é? Os sentimentos, queridos, aquilo que passa na nossa mente, o sangue que corre nas nossas veias, a delicadeza do nosso corpo. Você já parou para pensar na criação de Deus? Amém? E quando eu estudava sobre isso, Deus falou no meu coração: não basta falar que serve a Deus, você precisa saber quem Ele é, amém? E do que Ele é capaz. Você precisa saber quem Ele é, e do que Ele é capaz. Você sabe quem é Deus, queridos? Quantos aqui sabem quem é Deus? Amém? Se você sabe quem Ele é, dá um glória a Deus bem forte, com muito júbilo, queridos. Amém? Se você sabe em quem você tem crido, dá um glória a Deus bem forte, com muito júbilo, porque hoje Ele quer se revelar de maneira ainda mais profunda ao seu coração. E ao saber quem Ele é, queridos, nós também precisamos saber de tudo aquilo que Ele é capaz. Porque quando nós entendemos a capacidade de Deus, queridos, nós vamos entender que é aquilo que está muito além da mente humana, da compreensão humana. Amém? Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pode fazer, é aquilo que ninguém jamais conseguirá fazer. Por isso que Ele é único, por isso que Ele é Deus. Eu separei 3 coisas que você precisa saber sobre Deus, que Ele foi muito cuidadoso e que Ele já revelou nos 3 primeiros versículos da Bíblia. Eu já li isso aqui de várias vezes e nunca tinha compreendido dessa maneira, e hoje o Senhor falou ao meu coração, sozinho no meu quarto, em relação a isso. Eu quero que isso salte diante de você, querido, diante dos seus olhos, diante do seu coração, e que você saia daqui marcado com o poder e a glória de Deus. 3 coisas que você precisa saber sobre Deus, que talvez tenha ficado desapercebido. Primeiro,
O nosso Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Ele já deixou isso bem claro no primeiro versículo da Bíblia. O que diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele cria aquilo, Ele traz à existência aquilo que não existe. Primeira coisa que você precisa saber sobre Deus, queridos, é que o nosso Deus, Ele é tão poderoso, que Ele traz à existência aquilo que não existe. E muitas vezes nós estamos limitando o poder e o agir de Deus, queridos. Coloque só um pouquinho de retorno aqui para mim, Daniel. Muitas vezes na nossa caminhada, queridos, nós estamos limitando o poder e o agir de Deus, porque nós estamos imaginando um Deus que é limitado àquilo que a nossa mente consegue compreender. Na minha vida pastoral, queridos, não é incomum, é muito comum eu lidar com pessoas que têm falado: pastor, eu imagino que isso seja impossível, já foi, eu não consigo mais, já não tem mais como. Eu posso dizer para você com toda certeza, queridos, que aquele que criou os céus e a terra, aquele que tornou a existir algo que não existia, Ele é poderoso o suficiente para fazer infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado. Não limite o poder de Deus nessa noite, queridos. Nessa noite o Senhor quer ampliar a sua visão, para que você entenda quem Ele é. Nós estamos aqui, queridos, nós estamos aqui, e o nosso Deus é infinitamente maior, infinitamente melhor. O poder dele é sobrenatural, e ele já começa a sua palavra nos dizendo: olha, e criou Deus os céus e a terra, meu Deus. Ou seja, queridos, tudo que existe foi criado por Ele. Tem muita gente atribuindo ao inimigo grandes coisas. Eu quero dizer para você, queridos, o nosso inimigo, ele não tem poder para criar nada. O nosso inimigo não tem poder para tornar, para fazer existir algo que não existe. Ele pega aquilo que já existe e vem deturpar para poder nos seduzir, para nos desviar do foco daquele que é o Criador dos céus e da terra. Ele criou todas as coisas porque Ele é Deus. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 17b, está escrito o seguinte: Deus, o meu Deus, que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem, porque Ele é Deus. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Amém? Primeira coisa que Deus revela a nós, o primeiro versículo da Bíblia, queridos: Ele é tão poderoso que Ele pode trazer à existência aquilo que não existe, porque Ele é Deus. O que é o seu problema diante desse Deus, queridos? O que é a sua aflição diante desse Deus? O que são as circunstâncias que nos rodeiam diante desse Deus? Amém? Segunda coisa revelada a mim e a você, agora revelada no versículo 2, no primeiro capítulo da Bíblia: o nosso Deus é poderoso para transformar, amém? Para transformar aquilo que está em caos em bonança. Ou seja, o nosso Deus é poderoso para transformar em bonança aquilo que estava em caos. O que diz o segundo versículo da Bíblia? A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre toda a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Segunda coisa que você precisa saber sobre Deus nessa noite, queridos, você que está na sua casa aí, talvez angustiado, talvez vivendo um momento tão difícil na sua vida: o nosso Deus é poderoso para transformar em bonança aquilo que talvez hoje na sua vida está um caos. Ele já se revela no segundo texto da Bíblia, no segundo versículo da Bíblia, queridos, como aquele que pode transformar qualquer coisa, qualquer situação, porque Ele é Deus. Amém, queridos? Quantos estão comigo? Em Mateus capítulo 28, versículo 26, está escrito o seguinte: Ele, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Todos conhecem esse texto, queridos.
Jesus entra com seus discípulos dentro do barco, eles entram, mar adentro, embora não fosse o mar, fosse o lago, de Tiberíades, ou o mar da Galileia, como você queira chamar, era apenas um lago, e eles entram naquele lago, naquele barco, e quando eles estão bem mar adentro, ou bem lago adentro, a palavra do Senhor nos diz que se levanta uma grande tempestade. Eu imagino que ele disse que essa tempestade era uma tempestade incomum, porque os discípulos que estavam com Jesus eram pescadores, eles eram acostumados a lidar com as adversidades de alto mar ou das grandes profundezas daquele lago. Mas aquela tempestade foi atípica, e eles começaram a ficar apavorados, eles ficaram extremamente apavorados, ao ponto de clamarem ali. Jesus, que estava dormindo ali no barco, se levanta, queridos, e no momento que Jesus se levanta, o que ele fala? Ele levanta as mãos, e ele consegue transformar um mar que estava em caos, em um momento de grande bonança. Ele é a segurança em meio ao caos, queridos. Primeira coisa que Deus se revela sobre nós, sobre mim, sobre você, no primeiro versículo da Bíblia: o nosso Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Por isso que é tão importante você crer. Segunda coisa que Deus se revela a nós, o segundo versículo: o nosso Deus, Ele é poderoso para transformar em bonança aquilo que aos seus olhos hoje está um caos. Querido, o Senhor, Ele manda te dizer hoje que não importa a situação que você está vivendo. Nós nunca vimos tantas pessoas angustiadas, queridos. Nós nunca vimos tantas famílias angustiadas. Nós nunca vimos tantas pessoas assustadas. Nós nunca vimos tantos cristãos que outrora estavam exercendo a fé e hoje deixaram de acreditar no poder de Deus. O Senhor manda te dizer nesta noite, queridos, que lá no segundo versículo da Bíblia, Ele já se revelava aquele que poderia mudar qualquer situação, aquele que poderia transformar em bonança aquilo que estava totalmente em caos. Ou seja, nada foge ao controle de Deus. Ele está acima de todas as coisas, nada foge ao controle de Deus, porque Ele pode, Ele é, e Ele está acima de toda e qualquer situação. Glória a Deus, queridos. Quantas vezes nós estamos dentro desse barco, queridos, e nós não estamos sabendo ou compreendendo a grandeza do poder de Deus? Porque as tempestades, elas vêm para todos, queridos. A Bíblia já nos advertiu que no mundo nós teríamos aflições. A Bíblia já nos advertiu que no mundo viriam os dias maus. Mas o que nós precisamos, queridos, é crer que o nosso Deus é poderoso e que Ele está acima de todas as coisas, que independente da situação ou circunstâncias que a humanidade estiver vivendo, Ele é Deus, e Ele pode transformar a qualquer hora, em qualquer momento, porque Ele é Deus. Ele pode transformar toda e qualquer situação de caos em bonança. Amém, queridos? Eu não sei o momento que você está vivendo, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não sei o momento que você está passando, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, queridos. Eu sei do que Ele é capaz. Nós falhamos, queridos, em tantos momentos, mas o nosso Deus, Ele não falha. Amém? O seu irmão pode falhar com você, nós podemos falhar uns com os outros, eu posso falhar com você, mas o nosso Deus nunca falha, porque Ele está no controle. Amém? Jesus na cruz do Calvário, e tanta gente abusando dele, cuspindo nele, porque achavam que a palavra dele era vazia. Zombavam dele porque ele dizia que ele era o Rei dos Reis, porque ele dizia que ele era o Cristo. Mas mal sabiam eles que tudo estava nas mãos e no controle de Deus. Mal sabiam eles que aquilo que parecia um caos era certamente a situação que mudaria a história de toda a humanidade, porque quando Jesus foi crucificado e todos zombavam dele, abre-se a porta de um novo relacionamento entre eu e ele, amém? Entre você e ele, aquilo que parecia improvável, aquilo que parecia uma tragédia, estava nas mãos do Criador, porque Ele é Deus, tudo está nas mãos e no controle dele.
O momento que nós estamos vivendo, queridos, não é um momento acaso na história, Deus permitiu. Tudo está nas mãos dele, queridos. Quando eu li esses 3 versículos hoje, eu comecei a agradecer ao Senhor, olhando numa janela que nós temos no nosso quartinho, falei: Senhor, obrigado. Obrigado pela tua profundidade, queridos. Eu falava: Senhor, obrigado, porque o Senhor é tão profundo. O Senhor é tão maravilhoso, o Senhor deixou tão claro tantas coisas para mim e para cada um de nós. Primeira coisa que você precisa saber sobre Deus é que Ele é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Segunda coisa que você precisa saber sobre Deus é que Ele é poderoso para transformar qualquer situação caótica em bonança. Terceira coisa que você precisa saber sobre Deus, eu quero que impacte o seu coração: o nosso Deus é capaz de fazer qualquer coisa através do poder da sua palavra. Vamos lá para o texto de novo? Versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz, porque aquilo que Deus determina precisa acontecer, porque quando Deus declara, vai acontecer, porque quando Deus manda, vai ter que obedecer, porque quando Deus fala, vai ter que se ajoelhar, porque quando Deus manda, vai ter que se levantar, porque quando Deus manda, vai ter que ser curado, quando Deus manda, demônio tem que sair, porque basta a palavra do Senhor para que qualquer coisa torne a existir. Meu irmão, se o Deus que mandou vir luz, se o Deus que criou terra, se o Deus que tornou vida aos animais, se o Deus que criou você e eu, meu irmão, se Ele existe, e se Ele está aqui, e se Ele me criou, você acha que Ele não seria capaz de estar no controle do momento que nós estamos vivendo? Meu irmão, basta uma palavra de Deus para que qualquer situação seja resolvida. Basta uma palavra de Deus para que qualquer enfermidade caia por terra. Basta uma palavra de Deus para que qualquer legião demoníaca caia por terra, porque a palavra dele não é a palavra do pastor Tiago, a palavra dele não é a sua palavra, a palavra dele não é a palavra das pessoas que nos rodeiam, a palavra dele é poderosa para trazer à existência aquilo que não existe, a palavra dele é poderosa para dar ordem e se cumprir, porque ele é Deus, Ele está acima de todas as coisas, e eu e você precisamos entender sobre isso. Nós estamos nos tornando uma igreja fraca, queridos. Nós estamos nos tornando uma igreja rasa, porque muitas vezes nós deixamos de crer no poder de um Deus que falou: haja luz, e houve luz. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 8. E respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas basta uma palavra do Senhor, e o meu servo será curado. Esse cara entendeu, queridos. E quando ele diz isso para Jesus, ele conquista o coração de Jesus, e Jesus declara a palavra. Muitas vezes nós estamos querendo que Jesus faça mágica, queridos. Muitas vezes nós estamos querendo ver coisas absurdas. Mas eu quero dizer para você que basta uma palavra de Deus, e toda e qualquer situação será mudada, porque Ele é o Deus da palavra. Existe uma teologia aí, da palavra que tem poder. Não fala isso porque a palavra tem poder, meu irmão. A palavra que tem poder não é a minha, não é a sua. A palavra que tem poder é a palavra de Deus, revelada sobre mim e você. As nossas palavras têm influência, as nossas palavras podem influenciar, mas só a palavra de Deus tem poder.
Tantão de crente assim, eu falo assim, não fale isso não, porque a palavra tem poder, meu irmão. Se a minha palavra e a sua palavra tivesse poder, nós seríamos ricos e todos os nossos inimigos já estariam mortos, porque nós somos cruéis. Então Deus não nos deu o poder da palavra, queridos, mas Ele nos deixou a palavra dEle, porque a palavra dEle tem poder. A minha palavra e a sua palavra, queridos, tem influência, mas só a palavra de Deus tem poder para curar, restaurar, expulsar demônios, fazer coisas sobrenaturais, porque é só através dEle que nós temos poder. Se o Espírito dEle sai de mim e você, queridos, acabou. Isso é tão verdade que eu cito novamente um versículo que eu cito sempre. Se nós estamos aqui hoje, queridos, é porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Grandes são a sua misericórdia. Só por isso, queridos, você está aqui hoje, só pela misericórdia de Deus. Eu só estou nesse altar aqui, queridos, só pela misericórdia de Deus. Não é por merecimento não, não é por mérito não. É porque a misericórdia dele se renovou sobre a minha vida hoje, e ele me deu mais um dia, e isso não me garante que amanhã eu vou estar aqui de novo, e nem você. É por isso que nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra diz, porque a palavra é o poder de Deus revelado sobre nós, sobre mim, sobre você, e sobre todo aquele que crê que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tem um montão assim de profeta na nossa geração, profetizando um monte de besteira, que não condiz com a palavra, e tem um montão assim de crentes seguindo eles, queridos. Sabe por quê? Porque também na palavra está escrito que nos últimos dias, levantarão para si os seus mestres, porque é um povo que está querendo ouvir apenas aquilo que o agrada. Se falar aquilo que não me agrada, eu vou abandonar a igreja. A palavra, queridos, não foi revelada para mim e para você para massagear o nosso ego, mas foi para fortalecer a minha e a sua fé, para que eu e você venhamos ouvir a voz dele no grande dia, onde ele virá e nos chamará, nos convocará para morar com ele para toda a eternidade. Não seja o cristão mesquinho e medíocre que quer apenas ouvir aquilo que gostaria, mas seja o cristão, queridos, verdadeiro, que se ajoelha aos pés de Jesus e fala: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer, fala para mim aquilo que eu preciso ouvir, para que eu prossiga te conhecendo a cada dia mais. Jesus prega certamente um sermão muito difícil, né? Doloroso. E como era de costume, uma grande multidão seguia Jesus, mas a palavra estava chata, queridos, não estava legal. Provavelmente aquele dia Jesus não curou ninguém, né? Provavelmente naquele momento ali Jesus não estava fazendo aquilo que agradava o povo. E as famílias começaram a levantar e começaram a ir embora, falando de Jesus, com certeza, falando de Jesus. E elas começam a murmurar contra Jesus, e aí vai embora todo mundo, e Jesus continua, queridos, porque Jesus estava pregando para uma igreja que era, ou melhor, para uma igreja que fosse a igreja verdadeira, não somente seguidores. Na sua vida, queridos, você vai ter um montão de seguidores, mas pessoas que te amam, certamente não serão o mesmo número das pessoas que te seguem no Facebook, no Instagram, no YouTube, ou os amigos que dizem que te amam. Multidão dizia que amava Jesus, e aí ficou só os 12, e aí os discípulos ficaram preocupados, porque o povo foi embora, e aí eles questionam a Jesus, e Jesus dá a eles uma palavra dura, fala: não querem vocês ir também? Jesus quer dizer para você hoje, queridos, que às vezes o tratamento dele para mim e para você é um tratamento de choque, para que eu e você creiamos e venhamos crescer, porque a palavra dele, não a minha, é a palavra dele, não das pessoas que estão à sua volta, é a palavra dele, não do seu chefe, é a palavra dele, não dos médicos, é a palavra dele e não do governo, é a palavra dele e de mais ninguém que pode garantir a você que permaneça no caminho da vida eterna. Os 3 primeiros versículos da Bíblia, queridos, precisam ser compreendidos para que você entenda quem é Deus, porque Ele já se revelou a mim e Ele já se revelou a você. Primeira coisa, Ele torna a existência aquilo
que não existe. Já está logo no primeiro versículo. Segundo, um mundo que estava em caos, uma terra que estava em caos, não é nada diante do poder do Criador dos céus e da terra. Ou seja, Ele pode transformar em bonança aquilo que aos olhos naturais e humanos está em caos. E terceiro, queridos, quando Deus libera a palavra, precisa acontecer. Quando Deus fala, vai acontecer. Quando Deus determina, acontece. Quando Deus fala, haja luz, houve luz. Amém, queridos? Quando Deus disser, viva, viverá. Quando Deus disser, morra, morrerá. Quando Deus disser, cresça, crescerá. Quando Deus disser, chove, choverá. Quando Deus falar, para de chover, vai parar de chover, porque Ele é Deus, e a palavra dEle está acima de todas as coisas. Creia você sim, ou creia você não, Ele é Deus. Então se você quer ser mudado, se você quer ser transformado, se você quer que o caos da sua vida se transforme em bonança, se você quer que coisas que não existem, venham a existir na sua vida, creia naquele que é poderoso para fazer tudo isso acontecer. Não se luta com qualquer voz que diz por aí, meu irmão, siga a única voz que pode mudar a história da sua vida. Essa é a palavra de Deus para você, amém? Não ouça qualquer voz, não siga qualquer caminho, meu irmão, porque existe só um caminho, e existe só uma palavra que tem poder, e ela não é a minha, ela é a de Deus. Ela não é a dos profetas que estão a nossa. Não estou dizendo que não tenha profeta que não seja de Deus, mas eu estou dizendo, queridos, que tem muitas pessoas acreditando muito mais na palavra revelada do profeta do que na palavra revelada de Deus. Tem um montão assim de profeta na nossa geração que está falando, meu irmão, que recebeu revelações que não estão escritas nem na palavra. E tem um montão de crente deixando de servir ao Deus da palavra, para aquele que se diz o dono da palavra. Amém, queridos? Eu quero repetir esses 3 pontos para você encucar, e para você entender quem é Deus. Primeira coisa, o nosso Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Primeiro versículo da Bíblia. Segundo, o nosso Deus é poderoso para transformar em bonança aquilo que estava em trevas ou em caos. Segundo versículo da Bíblia. E terceira, o nosso Deus é capaz de fazer qualquer coisa existir pelo poder da palavra. Amém? Conclusão, queridos, por mais difícil que esteja, por mais impossível que pareça, tudo está nas mãos de Deus, nada foge ao controle dEle. Ele é Deus, Ele torna real o que não existe, Ele é a paz em meio ao caos, Ele é o poder na palavra. Glória a Deus, glória a Deus, amém? É esse Deus que você precisa servir, queridos, é esse Deus que você precisa seguir, queridos. Muitas vezes na sua vida Ele vai fazer coisas que você não gosta, que você não queria. E muitas vezes a palavra dEle vai falar coisas para você que você não gostaria de ouvir. Muitas vezes a palavra vai mandar você deixar de fazer coisas que você não gostaria de deixar. Mas é necessário para que você viva, não a vida que este mundo te oferece, mas a vida eterna que está reservada a todos aqueles que permanecerem fiéis até a morte. Amém? Permaneçam fiéis até a morte. É a palavra dele que diz, e dar-te-ei a coroa da vida. É a palavra revelada a mim e a você. E essa palavra diz que mesmo que acontecer qualquer coisa, nós cantamos agorinha, Ele é Deus. E se você permanecer fiel até a morte, Ele vai te dar coisas sobrenaturais que ninguém no mundo te dará, que é a vida eterna. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça e deixe o Espírito Santo continuar falando ao seu coração de maneira profunda nessa noite. Papai, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é a palavra revelada sobre nós. O Senhor é aquele que pode trazer à existência aquilo que não existe. O Senhor é aquele que pode transformar qualquer situação que aos olhos humanos está um caos, em bonança, em tranquilidade. E o Senhor é aquele que apenas através da sua palavra todos vão obedecer, porque o Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor é aquele que eu sei, papai, que eu creio que basta uma palavra do Senhor para qualquer situação ser mudada. Em nome de Jesus, te louvo,
te adoro e te agradeço. Queridos, que essa palavra